Estudos macroeconômicos mostram que a escola importa pouco. Seu desempenho escolar não importa. Se seus pais são ricos, você terá sucesso. Se seus pais são pobres, você não terá. Então, qual é a diferença? Certo, agora vamos analisar as estratégias de criação entre ricos e pobres. Existem muitas diferenças, mas vamos focar em 3 principais. A primeira grande diferença é que pais ricos conversam mais com seus filhos do que pais pobres. Certo, vocabulário amplo, vocabulário restrito. Quando pais ricos falam com os filhos, eles usam um vocabulário mais amplo, frases mais longas. Pais pobres geralmente dizem apenas, não, sim, sai daqui. Outra grande diferença está na atitude. Pais ricos usam uma atitude amigável, enquanto pais pobres adotam uma postura autoritária ou uma atitude de comando. Por exemplo, se você é uma criança rica e vai tocar no fogão e queima a mão, o pai rico vai dizer, escute, você cometeu um erro, não se preocupe. Deixe-me te explicar por que tocar no fogo faz mal para você. Porque você pode se queimar e talvez precise ir ao médico e nós vamos sentir dor se você se machucar. Então o pai rico ele vai gastar bastante tempo explicando para a criança por que isso está errado e como não fazer de novo. O pai pobre é assim, nunca mais faça isso, ou eu vou te dar uma surra. Não faça isso. Bem simples, certo? Mas, como você pode entender, a criança rica vai perceber que o mundo é seguro e que ela é respeitada nesse mundo. Enquanto isso, a criança pobre pensará que o mundo é assustador, apavorante, e ele ou ela deve ter medo de adultos. E isso continua na escola, certo? Porque sendo criança rica, você vai para a escola e pensa, meu professor é meu amigo. Então você sorri para o professor, abraça o professor sorri de volta e agora vocês são amigos, certo? Mas se você é uma criança pobre e vê o professor, você tem medo de olhar para o professor. Você não sorri. Você fica estressado, certo? E o professor acha que você pode ser uma criança problemática. Então, o problema disso é que sim, ser um pai de terceiro mandato é eficaz, mas cria estresse na família. Faz a criança se sentir insegura. E isso leva à terceira grande diferença entre pais ricos e pais pobres. Pais ricos oferecem estabilidade. Pais pobres só podem oferecer volatilidade. Essa é uma ideia muito simples. Pais ricos têm dinheiro e cumprem promessas. Se eu sou um pai rico e digo que vamos para a Tailândia na próxima semana, adivinha? Na semana seguinte, vocês realmente vão viajar. Mas se você é um pai pobre, dinheiro é sempre um problema. Então é difícil para você cumprir promessas, certo? Então, semana que vem a gente vai almoçar no McDonald's. Seu salário não é suficiente, então você pensa, desculpe, não podemos mais ir. Ok? E agora, devido a esses diferentes estilos de criação dos filhos, entendemos por que crianças ricas se comportam de maneira diferente de crianças pobres, certo? Então vamos analisar a ideia de autocontrole, certo? Autocontrole. O que é o teste do marshmallow? O teste do marshmallow não é um teste de autocontrole, é um teste da sua confiança nos outros, certo? Se você acredita que o professor que sai, se você acredita que ele ou ela volta e cumpre sua promessa, então você não comerá aquele marshmallow. Mas se você acha que essa professora está mentindo para mim, então você não vai comer esse marshmallow. Então você vai comer aquele marshmallow, certo? Então não se trata realmente de autocontrole. Trata-se da sua crença e confiança em figuras de autoridade. Então, se você é rico em estabilidade, você tem estabilidade. Mas se você é pobre, você não tem estabilidade. Então, na verdade, é melhor você comer aquele marshmallow do que esperar pelo segundo marshmallow, porque adivinha só, na maioria das vezes, você não vai receber aquele segundo marshmallow. Certo, você entende? Então não é que as crianças pobres sejam burras. Crianças pobres são racionais e estão reagindo às circunstâncias em que vivem, ok? E resiliência, certo? Bem, a ideia de resiliência é acreditar que o mundo vai te ajudar, certo? Portanto, se você é rico e acredita que todos te ajudam, você pode ser resiliente. Porque se você falhar, alguém vai te ajudar a levantar. Se você é pobre, se você fracassa, isso provavelmente significa que você não deveria estar fazendo isso, ok?
E você provavelmente não terá sucesso fazendo isso, portanto você não tem muita confiança nos outros. Ok? E a ideia de autoavaliação, certo? Olhando para dentro. Bem, se você é uma criança pobre que vive sob muito estresse, é difícil para você ser autorreflexivo. Porque se você olhar para trás, tudo em que pensará será na sua dor e no seu estresse. Assim, a partir dessas diferentes estratégias parentais, podemos agora explicar por que diferentes alunos se comportam da maneira que se comportam. Isso, é claro, pode levar você a pensar: ok, então, ao invés de construirmos nossas escolas em torno do autocontrole, resiliência e autorreflexão, deveríamos construir nossas escolas em torno de melhores habilidades parentais, certo? O que significa que, vamos construir escolas onde as crianças sejam expostas a muito vocabulário, onde os professores sejam amigáveis e onde haja muita estabilidade. E nós tentamos isso e é mais eficaz, mas também não funciona de verdade. Por quê? Porque as crianças chegam tarde demais. Grande parte da visão de mundo delas já está formada. Então você pensa, ok, então vamos mudar o comportamento dos pais. E quando você faz isso, percebe que não, você também não consegue mudar o comportamento deles, certo? Então não importa o que você faça, você acaba com enormes diferenças entre os pobres e os ricos. Os ricos continuam ricos e os pobres continuam pobres, certo? Então agora a pergunta para nós é, por que isso acontece? Isso acontece porque a sociedade é uma hierarquia. E a hierarquia geralmente é dividida entre ricos e pobres. E esses dois mundos são como a noite e o dia. Eles são muito, muito diferentes. Como uma pessoa pobre, se você quiser sobreviver, precisa obedecer à autoridade. Mas se você é uma pessoa rica, a forma de se relacionar com os outros, a maneira de maximizar seus resultados é negociando com os outros. Negociação. Negociar também pode significar debater, certo? Então, quem deveria ser o chefe? Bem, vamos debater e apresentar diferentes evidências para descobrir quem deve ser o chefe. Portanto, negociação significa debate e discussão. Isso nos ajuda a entender por que pais diferentes criam seus filhos de maneiras diferentes. Se você é um pai ou mãe negligente, sua responsabilidade é garantir que seu filho saiba como obedecer à autoridade. Ok? É por isso que você dá ordens ao seu filho. Mas se você é um pai rico, quer que seu filho seja capaz de negociar com autoridades. E é por isso que você respeita seu filho e o ensina a debater, a argumentar, a negociar com os outros. Ok? Porque vivem em mundos diferentes. Outra forma de dizer isso é que, desde o primeiro dia, os filhos de ricos sabem que estão jogando um jogo diferente do... Eles estão jogando um jogo diferente das crianças pobres, entendeu? Então vamos voltar e olhar para os pais, certo? Então, pais pobres dão ordens aos filhos, não conversam de verdade, não se comunicam. E não cumprem promessas, certo? Certo. Então pais pobres fazem essas três coisas. E sabemos que se eles fazem essas três coisas, o resultado não será tão bom, certo? E o motivo pelo qual eles fazem isso é que não estão jogando um jogo para melhorar o resultado do filho. Eles estão jogando um jogo para se dar bem com outros pais, colegas, família, certo? Com a autoridade. Certo? Então, outra coisa, é isso. Polícia, chefe, família, entendeu? Certo. Então, como pai, você está tentando descobrir como negociar com a polícia, com seu chefe e com sua família. Então, se você é uma pessoa pobre e a polícia sabe que você é pobre, a polícia vai te intimidar. E se você reagir, a polícia provavelmente vai te prender. Ok? Portanto, é muito importante que você aceite a autoridade e não a desafie, porque se o fizer, provavelmente terá problemas. Seu chefe, certo? Se você for uma pessoa pobre, seu chefe simplesmente lhe dará ordens. Por isso, é muito importante que seu filho saiba como receber ordens. Em vez de fazer perguntas, em vez de debater, seu filho deve aprender simplesmente a seguir ordens. Ou pelo menos que fique de boca fechada, ok? E por fim, família significa manter boas relações com aqueles que mais podem te apoiar.
E isso geralmente significa os mesmos valores. Ok? Então, se seus familiares ou seus amigos estão criando seus filhos dessa maneira, você também vai imitá-los, ok? Imitação. E para uma pessoa pobre, essa é a estratégia ideal de como criar os filhos. Ok? Faz sentido, pessoal? Porque se você fizer de outro jeito, tudo bem? Se você optar por ser amigo do seu filho, se optar por se comunicar com ele, se optar por cumprir suas promessas, então seus amigos e sua família pensarão que você está fazendo algo errado. Entendeu? Eles não vão pensar, nossa, você é um pai, mãe esclarecido, que leu muitos livros sobre criação de filhos, que ótimo para você. Eles vão achar que tem alguma coisa errada com você. Ok? Então, deixe-me dar um exemplo disso. Então, minha esposa e eu temos 3 filhos, ok? Meu estilo de criação dos filhos. Então, minha esposa e eu temos 3 filhos e é assim que criamos nossos filhos, ok? Em primeiro lugar, temos nosso filho e damos muita liberdade a ele. Então, não deixamos nossos filhos participarem de atividades, ok? Não colocamos nossos filhos em muitas atividades. Nada de aula de matemática, natação ou piano. A gente simplesmente deixa nossos filhos correrem e brincarem. Outra coisa que fazemos é nos comunicarmos muito com nosso filho. Comunicação. Acreditamos em democracia na nossa família. Se vamos tomar uma decisão juntos, queremos que todos se comuniquem juntos. Então, uma família chinesa normal teria uma rotina bem apertada, certo? E outra coisa que fazemos de diferente é contar histórias. As outras famílias chinesas vão fazer matemática, ok? Então, criamos nossos filhos de uma forma muito diferente das famílias chinesas normais, diferente da maneira como você foi criado. E fazemos isso porque tanto eu quanto minha esposa passamos muito tempo conversando sobre paternidade. Eu li muitos livros sobre criação de filhos. Passei muitas décadas pesquisando a melhor educação possível. E é por isso que criamos nossos filhos dessa maneira. E adivinha só? Por fazermos isso, não temos amigos na China. Temos família, mas todos acham que somos loucos. Mas fazemos isso porque, para nós, o mais importante é garantir que nossos filhos sejam felizes e saudáveis e que tenham a chance de ser criativos e tenham sucesso na vida. Porque eu acho que se você fizer dessa forma, a criança não será criativa, não terá sucesso. Mas se você fizer dessa forma, seu filho se adaptará melhor à China. Ok? Então, na educação dos filhos, o objetivo, o incentivo, não é que seu filho tenha sucesso. O objetivo é que seu filho se adapte à China ou ao ambiente social mais amplo em que vocês estão inseridos. E é por isso que é muito difícil mudar o comportamento das pessoas. E é por isso que as estruturas sociais são extremamente rígidas. Porque o jogo que eles estão jogando, muitas vezes, é apenas se encaixar no ambiente em que vivem. Isso faz sentido para vocês, pessoal? Outra forma de dizer isso é que os pobres buscam o resultado mínimo. Os ricos querem o máximo resultado. Os pobres pensam, sabe de uma coisa? Se eu estiver vivo, se eu tiver um emprego decente, estou bem. Mas os ricos pensam, não, eu preciso ser o manda-chuva. Preciso melhorar minha situação na sociedade, senão qual o sentido da minha vida? Certo? Então eles têm grandes expectativas, ok? Altas expectativas, baixas expectativas. E isso é um problema, porque o poder é um jogo de soma zero, ok? A hierarquia é um jogo de soma zero. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, vejo vocês na próxima aula, ok?